Fala pessoal, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Você já reparou que os traders passam por diversas fases durante aí o operacional, durante a sua evolução? É sobre isso que a gente vai falar hoje, as fases dos traders. E aí eu aproveito para pedir para vocês que comentem em qual fase você tá. Assista até o final para você ter a percepção do que eu tô falando e aí você também vai poder escrever e eu posso, quem sabe, te ajudar na sua evolução. Uma fase inicial que também aconteceu comigo é a fase do seguidor de dica. É aquele amigo que a gente tem que indica pra gente, pô, tal investimento tá bombando, tal ação tá bombando. E aí você se empolga, né? Várias pessoas estão ganhando dinheiro, a gente percebe, pô, o cara ali aplicou, o outro rapaz aqui também aplicou e tá ganhando muito dinheiro e a gente entra na dica do amigo. Você sabe o que acontece, né? Quando a gente não tem estudo, quando a gente entra assim às escuras, não pensa muito, mas vai muito na empolgação, já sabe que o negócio não fica muito bom. Então foi assim que eu comecei. Em 2007, eu comecei investindo num fundo de investimentos em ações. Imagine, 2007, né, quando estava tudo bem, o Brasil tinha acabado de receber o Investment Grade. Aí eu tive essa experiência de começar a investir num fundo de ações. Você sabe que em 2008, 2009, pum, tudo desabou e eu fiquei meio sem saber o que estava acontecendo, né? Então, essas dicas, né, são bastante perigosas, né? Uma outra dica também que várias pessoas foram em cima da OGX. Quem não se lembra da OGX até hoje está agonizando e a OGX era o ativo da moda. Todo mundo queria comprar OGX para fazer um caixa porque estava todo mundo ganhando, era uma ação muito líquida, era a ação da moda. Hoje em dia a gente sabe o que aconteceu com a OGX. E também uma dica sensacional que ocorreu recentemente foi Bitcoin. Então, pô, ano passado, 2017, foi uma corrida para Bitcoin, todo mundo só falava de Bitcoin, aquilo subia e não olhava para trás e vários conhecidos meus compraram Bitcoin quando? Compraram Bitcoin no início de dezembro, na primeira quinzena de dezembro. E como vocês sabem, na segunda dezena de dezembro caiu tudo, despencou, o pessoal ficou desesperado. Então essa é a fase da dica. Você vai pegando dica daqui, ouve de lá, começa a aplicar o seu dinheiro sem saber o que está fazendo e aí as coisas provavelmente não vão sair do jeito que a gente espera. Depois vem a fase magnífica do seguidor de call. É aquele que vai para as salas, é aquele que, pô, agora eu vou seguir os profissionais. Chega desse negócio de seguir amigo, que isso? Agora eu vou seguir quem tem experiência, quem está na bolsa há bastante tempo e agora vai dar certo. Aí investe o seu dinheiro, vai para as salas de investimento, sala de análise, vê quais são os melhores analistas daquele ano, o que aconteceu e tal, aí investe. Aí você também já sabe o que acontece. No médio prazo, isso aí não vai dar certo também. Por quê? Porque segue um analista, daqui a pouco está em outro analista, esse aqui deu certo, o outro não deu certo, e acaba que começa a confundir a sua cabeça. Um analista pensa de uma forma, o que é natural, o outro pensa de uma outra forma, utiliza uma técnica X, outro utiliza uma técnica Y e você começa a ficar bem confuso nas suas operações e aí também tem a sensação de dinheiro jogado fora. E acaba que você vira um nômade. Você segue um analista X, depois não gostou, ou às vezes ele teve um dia que deu ruim para ele, mas aí você ele não presta, agora eu vou para um outro analista. Aí mesma coisa, aí você daqui a pouco fica rodando em vários analistas e o que acontece? Você não consegue evoluir e aí você tem novamente aquela sensação de dinheiro perdido. Depois disso, você pensa, parei com essa questão de ficar seguindo dicas de amigo, ficar seguindo o call, não quero mais isso. Agora eu vou estudar e vou fazer as minhas operações da forma que eu acho melhor. Beleza, até aí tá tudo certo, mas o que geralmente acontece? Você compra um monte de livro, você entra no Telegram, em vários grupos e começa a ler um monte de informação que nem sempre são relevantes ou nem sempre dão certo, são verdadeiras. Às vezes são pessoas que querem ali te dilubriar. Você também entra em vários websites para ter mais informação, quanto mais informação melhor, aí começa a estudar tudo que você pode. Aí entra lá no Infomoney, começa a ler todas as matérias que você quer abraçar o mundo, absorver o máximo de informação que existe. Mas isso também não dá certo. Além disso,
você também vai procurar vários setups, setup X, setup Y, o setup do rompimento, o setup da resistência, o setup do ajuste, o setup do VWAP, uma infinidade de setup que você também vai procurando, e acontece a mesma coisa que aconteceu com os analistas. Você vai rondando de lá para cá e a tão sonhada consistência você não atinge nunca, porque você não tem um padrão, você não tem assim um operacional seu que você segue. Não, você está seguindo toda hora alguma coisa diferente, então por isso você não tem padrão nenhum e mais uma vez você fica frustrado com tudo que acontece. Fora os indicadores, né? São as médias móveis, MACD, Fibonacci, Darvas Box, IFR e uma infinidade de indicadores que você plota tudo na tela e aí você quer que aquilo se sincronize para você ter a confirmação, você quer que um indicador confirme o outro e acaba que você fica uma confusão na tua tela totalmente poluída, vários indicadores, várias coisas na tua tela que, sinceramente, mais uma vez, não dá certo. E aí você começa a refletir em tudo o que aconteceu e aí você tem a tomada de decisão mais importante. Você vai continuar ou você vai desistir de ser trader? É nesse momento que as coisas começam a mudar. Por quê? Porque você sabe que dá para vencer, você já investiu bastante dinheiro nesse processo todo e agora você tem aquela definição, aquela decisão. Eu continuo ou eu paro? Eu sei que é possível vencer, mas ainda não consegui acertar. E aí você começa a refletir bastante, e isso vai ser o início da sua transformação. E essa transformação, essa nova fase, é quando você tem essa reflexão, você olha para trás tudo que você já fez, eu chamo ela de autoconhecimento. É nessa fase que você para de olhar o que está em volta, ao que está em redor, ao que está no gráfico, e você começa a olhar para si mesmo. Você começa a olhar para as próprias atitudes. Aí sim você começa a ter uma evolução. Você vê quais são os seus erros, quais são os seus acertos, como é que você pode evoluir, o que você tem que deixar de lado, e aí sim você começa a ter uma evolução exponencial. Você filtra as informações que estão à sua volta. Não adianta alguma pessoa falar, não, eu tenho uma dica aqui que é importante, ou você vê algum call, mas você filtra aquela informação se está de acordo ou não com o seu operacional. Você opera e faz sempre uma autoavaliação. Como é que eu fui naquele dia? Você cria um diário de trade para você fazer essa autoavaliação. Você anota lá tudo que você fez, tudo que está certo, tudo que está errado. Você começa a se corrigir, você começa a se conhecer como pessoa, porque o trade te ensina a se conhecer melhor, o trade te ensina a ser uma outra pessoa. Você começa a se conhecer de dentro mesmo, internamente. E aí você percebe que todas as respostas estão dentro de você. Não é um setup, não é um indicador, não é uma dica, não é um call, mas a chave do sucesso está dentro de você, porque a luta diária é do trader contra ele mesmo. Como é que ele pode ser melhor do que ele foi no dia anterior? O trader também começa a ter um controle emocional, começa a olhar para a parte psicológica ao invés de olhar para uma análise técnica, para o gráfico ou para um tape reading. Ele já deixa isso de lado e aí ele começa a perceber que o mais importante, ele foca nas próprias atitudes. O centro não está ali fora, o centro está em si mesmo, em fazer a autoavaliação. O importante é ele focar no processo e não no resultado, focar primeiramente no aprendizado, tanto de fora como internamente. E aí ele começa a verificar o que ele pode eliminar, o que ele pode manter, o que ele precisa melhorar. São essas atitudes que fazem diferença na vida do trader e faz o sucesso acontecer. E como resultado, o trader opera sem medo. Ele consegue focar nas estratégias dele, no próprio operacional que ele criou, fazendo perguntas, investigando, estudando sim o gráfico para ele entender e ter a percepção do que é melhor para si mesmo. E com isso tudo, ele entra numa espiral positiva, ele faz uma evolução de si próprio. O diário de trade se torna o companheiro principal, onde ali está a evolução completa dele. Ele deixa os erros para trás
e começa a olhar para frente, começa a se adaptar à dinâmica do mercado e deixa fazer o mercado o que ele tem que fazer e fica bem resolvido consigo mesmo, olhando que é apenas o mercado que está se movendo e ele pode extrair tudo o que ele precisa e muito dinheiro também. E assim ele tem uma evolução constante. Então, pessoal, essas são as fases que eu vislumbrei e que também passei por muita coisa, por muitas delas. Já quis abraçar o mundo estudando bastante, já fui um seguidor de call, já fui um seguidor de dicas, até o momento que eu parei para refletir e para pensar o que eu preciso melhorar. Aí eu fiz uma autoavaliação, comecei a tentar enxergar os erros que eu estava cometendo e aí eu sim comecei a evoluir, tanto como trader como pessoa também, que eu comecei a me conhecer e a partir do autoconhecimento eu comecei a refletir sobre as minhas próprias atitudes, o que eu estava fazendo de errado principalmente, porque análise técnica é simples. Análise técnica, para mim, sei lá, 5%. Depois você já entra no sangue, você já sabe o que é suporte e resistência, já começa a ver o que o mercado está fazendo, mas as nossas atitudes, essas sim, elas precisam estar sempre em constante evolução. E são elas que possibilitam o nosso sucesso ou o nosso fracasso. E aí eu te pergunto, qual é a fase que você está? Você está na fase de seguidor de call, seguidor de dica? Está naquela fase de querer aprender tudo ao mesmo tempo e abraçar o mundo? Ou você já está na fase de reflexão, já está na fase de autoavaliação, de autoconhecimento? Escreva para mim, eu leio todos os comentários e gosto de ter a interação. Quem sabe eu possa, com a minha experiência, com as coisas que eu já passei, posso também lhe ajudar. Escreva para mim ou fale comigo no Telegram, no @Salomão_RJ, que eu também vou interagir com você e também vou trocar uma ideia, trocar experiência e lhe ajudar. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta, dê um like, compartilhe, fale com os amigos, com os traders, para a gente continuar fazendo um conteúdo, produzindo um conteúdo bacana para vocês. Também eu peço que você também se inscreva no canal, que cada inscrição é mais uma motivação para eu continuar trabalhando para você, tá ok? Um abraço a todos, sempre contem comigo, tenham isso em mente que podem contar comigo sempre. Um abraço e até a próxima!